Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar de um assunto que está preocupando o mercado financeiro e aos investidores, pessoal. Isso mesmo, tá? Vamos falar se é hora de vender ou comprar bolsa brasileira, tá? Claro, esse vídeo não vai ser nenhuma recomendação, mas o mercado ele está extremamente eufórico com a bolsa caindo, tá? E com esse cenário preocupante que estamos enfrentando de aumento de juros, tá? Então fiquem comigo até o final do vídeo, porque neste cenário de caos que nós estamos enfrentando, eu vou revelar 3 ações aqui para vocês que têm um alto potencial de valorização e de bons dividendos aí para os próximos anos. Então fiquem comigo até o final para que eu dê essa informação aí para vocês, tá? Mas antes de falarmos sobre Bolsa Brasileira, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 2.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar conhecimento para vocês. Porque meu foco primordial aqui com vocês é fazer com que vocês alcancem a tão sonhada liberdade financeira. Em contrapartida, pessoal, eu peço para que você garanta sua inscrição aí embaixo, deixe nos comentários sugestões, macete o dedo no like porque ajuda muito no engajamento, ative o sininho para receber sugestões de vídeo e também, pessoal, considerem de me seguirem no Instagram, tá? Lá tem dicas, tem muitas notícias boas que eu posto e nós podemos ter um contato mais direto pelo Instagram. Por isso, considerem me seguir, porque também tem um conteúdo muito de qualidade lá no meu Instagram particular. E aí, para você seguir, basta acessar aqui mais na biografia e ir diretamente neste link você já cairá direto no meu Instagram. Bom, vamos então começar a falar. Primeiro ponto que temos que destacar com bolsa, tá? Perceba que o fundo verde de Luiz Stuhlberger zera a posição em bolsa brasileira com preocupação, pessoal, com o fiscal, tá? O Stuhlberger, para quem não sabe, ele é um gestor de fundos muito famoso aqui na bolsa brasileira, tá? E perceba que ele tem um fundo bem elevado que concentra suas alocações em ações brasileiras. Perceba que, apesar da alta de mais de 6% do Ibovespa no mês de agosto, o verde zerou a posição no Brasil, especialmente em setores domésticos cíclicos, tá? Que tinha em carteira. Em carta publicada nesta segunda, a gestora de Luiz diz aí que explicou que o fluxo de estrangeiros e o otimismo com corte dos Estados Unidos não foram suficientes para superar os fundamentos preocupantes do país, tá? Então, pessoal, pela visão aqui do Stuhlberger, o Brasil é uma grande cilada por hoje, principalmente no setor cíclico, tá? Ou seja, setor doméstico cíclico, varejo, construção civil, um setor que depende de uma curva de juros menor para conseguir prosperar, tá? E ele vai citando aqui onde que o fundo dele investe, tá? A alocação comprada em juros reais nos Estados Unidos e assim uma posição relativa entre inflação americana. Perceba que, além disso, ele adquiriu uma pequena posição implícita no Brasil e ele tinha aí, né, a maior parte do portfólio dele atrelada justamente em ações domésticas aqui no Brasil, tá? Perceba que outras casas de análise, como Morgan Stanley, que é um banco de investimento muito famoso no exterior, perceba que ele corta exposição no Brasil para venda e projeta Ibovespa a 146 mil pontos em 2025, tá? O banco vê riscos fiscais e políticos afetando os ativos do país e tem preferências aí, né, na América Latina, em outras preferências. O banco também destaca cenários pessimistas e otimistas para o Ibovespa. Então perceba que o mercado está claramente pessimista com a Bolsa Brasileira. Pablo, agora estou com uma grande dúvida. Por que o mercado está com todo esse medo, tá? Pessoal, simples, tá? O gasto público do governo está extremamente elevado. O governo não tem implementado medidas para controlar os gastos públicos, o fiscal. Consequentemente, esse descontrole de gastos por parte do governo federal faz com que a inflação do país tenha uma alta. Perceba que o Banco Central projeta alta na inflação para os próximos anos. Consequentemente, com alta na inflação, o que a gente tem? Encarecimento do crédito, encarecimento para as empresas continuarem prosperando
e para o investimento de capital privado continuar crescendo, tá? Ou seja, a iniciativa privada continuar crescendo. Isso faz com que o Banco Central tenha de aumentar a Selic, tá? Adotando uma prática contracionista na economia. Pablo, o que é uma prática contracionista? Reduzir o consumo, pessoal. Fazer com que a população brasileira consuma menos, tá? Justamente para que a inflação não exploda. Por isso que o Banco Central projeta uma taxa Selic acima de 11% para o ano de 2024 e também para o ano de 2025. Perceba que no cenário atual, o Banco Central só projeta despencar a taxa Selic somente para 2026. Por quê? Porque o governo, infelizmente, está com uma política muito expansionista na parte de impostos, está com gastos públicos desenfreados. Então, pessoal, isso aqui tem causado problemas no cenário econômico brasileiro, tá? Não é à toa que isso acaba influenciando a bolsa. Perceba que o Ibovespa, ele depende de um cenário de juros mais baixo para conseguir prosperar, tá? Para que o mercado olhe com mais carinho para as ações, para os ativos de risco em geral. E o Ibovespa, ele tende a ficar lateralizado. Perceba que na ótica anual, o Ibovespa mal subiu, ficou aqui lateralizado, dentre altas e baixas que tem acontecido, tá? Mesmo assim, bolsa de lado, claro, pode ser um cenário de oportunidade. Já vamos falar mais à frente o efeito que eu quero aplicar para vocês, tá? Mesmo assim, fluxo de capital estrangeiro na B3 continua em saída, por quê? Com toda essa novela, toda essa tempestade acontecendo, né? Nós temos estrangeiro saindo do país, já que o estrangeiro não vê sentido em aplicar em ativos de risco como ações, sendo que ele tem uma renda fixa, né, com títulos públicos remunerando acima de 11% ao ano. Pessoal, não tem sentido correr risco para o estrangeiro. Por isso que ele tem tirado o capital com bastante força no Brasil, tá? Não é à toa que eles também podem se beneficiar com operações do tipo carry trade, que se beneficia de conseguir uma taxa de juros mais elevada em um país tomando dívida a uma taxa de juros mais baixa. Por exemplo, finge que você é um estrangeiro dos Estados Unidos. Você toma um empréstimo por 4% ao ano e investe aqui a 11% ao ano. Claro, não seria uma decisão extremamente inteligente porque o dólar é extremamente valorizado, tá? Consequentemente, você nessa empreitada nem estaria ganhando dinheiro. Mas eu estou considerando um ponto para vocês refletirem. Não vai ter alta da bolsa enquanto o governo não cortar os gastos, tá, pessoal? O estrangeiro vai continuar saindo e a bolsa pode sim continuar caindo. A não ser, claro, que o mercado possa subir por cenários externos, como, por exemplo, uma melhora na economia americana, né? Eventualmente, por o capital estrangeiro ser bastante cíclico, o capital pode voltar para o Brasil novamente, porque o capital é cíclico. Quando o mercado vê que a bolsa está extremamente barata, rapidamente os estrangeiros veem alguma oportunidade e começam a comprar para valorizar as ações, tá? Mesmo que não seja um patamar tão alto. E aí eles podem realizar a venda quando o mercado estiver levemente aquecido. Não é à toa que se a gente pegar aqui no Oceans 14, hoje o Ibovespa está descontado, negociando bem abaixo de sua média histórica, que fica aqui em torno de 10 vezes, tá? Hoje o mercado está com múltiplo de 8,29 vezes. Isso, claro, considerando a Petrobras e a Vale. Se a gente tirar a Petro e a Vale, o Ibovespa, ele ainda está descontado, negociando a 10,26, sendo que sua média é de ser cotado a 12,15. Então ele está barato, né? Não tem como, o desconto é claro. Nós temos um desconto na Bolsa Brasileira hoje, se a gente pegar aqui pelo múltiplo médio de negociação de 10,12, né? Consequentemente aqui 10,27 dividido por 12,15, nós temos um desconto na Bolsa Brasileira hoje de 15,47%. É um desconto bem alto. E perceba que em mercados aquecidos, a Bolsa já chegou a custar a 18 vezes lucro. Aqui a Bolsa estava cara, então não tínhamos ações tão baratas neste momento, tá? O que pode fazer com que o Ibovespa dobre para chegar neste nível. Por isso que eu acho hoje Bolsa Brasil muito barata, tá? E claro, Pablo, mas tem seus riscos, o Brasil não sai do lugar. Não é bem assim, pessoal. Geralmente, países emergentes com empresas bem depreciadas, você consegue ter uma performance superior a países desenvolvidos. Não é à toa que a Bolsa dos Estados Unidos está bem mais cara do que a Bolsa Brasil. Pablo, mas a Bolsa dos Estados Unidos tem empresas melhores. Mas, pessoal, às vezes há uma assimetria. Por mais que os Estados Unidos tenha ações melhores, empresas melhores do que aqui no Brasil, a Bolsa está 30 vezes lucro, tá? A média de negociação é de 15 e 16, que é mais ou menos quando a Bolsa está cara aqui. Então, perceba que sua tarefa como investidor é identificar essas assimetrias
e acabar se aproveitando. E agora eu vou finalmente chegar no ponto que eu quero chegar aqui com vocês, tá? As 3 ações que podem se beneficiar de uma alta taxa de juros e ainda por cima ter aquele efeito que eu chamo um apelido até de brincadeira, pessoal, mola comprimida, tá? Por que mola comprimida? Porque é um apelido para dizer de que quando a mola voltar a se esticar novamente, que é inevitável, a bolsa vai respirar. Não tem como, pessoal. Parece até uma brincadeira meio tosca da minha parte, mas é real. Por exemplo, hoje temos ações tão depreciadas. A primeira ação dessa lista é o Banco do Brasil. Geralmente as estatais, elas costumam ficar bem subprecificadas, tá? Principalmente nesse cenário com juro elevado, com risco fiscal, o estrangeiro, ele tende a sair com mais força de empresas menores, como small caps, e também empresas estatais que abrigam uma volatilidade maior, mesmo que o resultado dessas empresas esteja no topo. Perceba, pegando o Banco do Brasil como exemplo, só para provar o que eu estou tentando falar para vocês, tá? O Banco do Brasil, ele obteve um crescimento de lucros muito interessante. Desde o ano de 2020, seu lucro saltou de 13 bi para essa faixa aqui de quase 34 bilhões. A perspectiva deste ano é encerrar com 37 bilhões de lucro, tá? A média de negociação do Banco do Brasil é de 6,35 vezes lucro. É claro, é mais baixo do que uma empresa privada, portanto, há um desconto, tá? Não é à toa que, se hoje pegarmos o valor de mercado do Banco do Brasil em bolsa, que está aí em torno de 148 bilhões, nós temos 148 bi dividido por 37 bi, temos uma empresa cotada a 4 vezes lucro, que dividido por 6,35 menos 1 multiplicado por 100, temos um desconto de 37%, tá? O que mostra que a empresa está muito barata. Para o banco negociar a um patamar médio de negociação como antigamente, de 6,35, hoje o banco teria de ter um valor de mercado de 234 bilhões, o que dividido por a quantidade de ações já nos proporciona R$41, se o mercado apenas pagar o seu múltiplo de negociação médio, que dividido aqui por 5, dividido aqui por 25, né? E 60, que é a cotação atual das ações, menos 1 multiplicado por 100, temos uma alta de 60% apenas para Banco do Brasil ser negociado no seu patamar médio. Então basta o mercado se aquecer um pouco, consequentemente podemos ver várias ações cotadas a múltiplos mais altos. Fora que temos ações boas pagadoras de provento, já que o Brasil ele é um excelente país para receber dividendos. Por quê? Porque o dividendo aqui ainda é isento de imposto de renda. Nós temos uma inflação girando em torno mais ou menos ali 6%, tá? Consequentemente, pessoal, precisamos exigir que as ações paguem no mínimo 7% ao ano para que nossos investimentos no futuro superem a inflação. Consequentemente, o Banco do Brasil hoje, com um lucro de 37 bilhões, dividido por 5,53, né? Vezes um payout de 42%, temos um provento de 2,71 por cada ação. 2,71 por cada ação, dividido por a cotação que o Banco do Brasil se encontra, nós temos um provento muito acima de 7% ao ano, 10,5%. E se nós considerarmos um preço teto de 9% ao ano, já que é uma estatal, a gente tem um prêmio de risco um pouco maior, ainda assim a gente tem um teto de R$30, o que já nos proporciona uma margem de segurança positiva de basicamente 17%. Por isso que eu acho que hoje o Banco do Brasil é uma baita oportunidade, tanto no quesito dividendos, como no quesito valorização. Claro, nada se trata de recomendação de compra ou de venda, e é um banco, é uma empresa que pode sim se beneficiar, né? Com uma eventual correção aí da bolsa. Segundo a empresa, essa daqui já é uma small cap. Pessoal, perceba que todas as empresas que eu vou passar nesse vídeo para vocês são de ações de bancos, tá? Os bancos, pessoal, desde a pandemia, eles não recuperaram a sua precificação histórica, tá? Enquanto nós temos aí setores mais precificados, como o setor de energia, o setor bancário, ao meu ver, hoje, ele é o mais barato de todos. Em segundo lugar, eu acho que o mais barato é o de seguros, tá? Mas, em primeiro lugar, o setor financeiro é o mais descontado, pessoal, não tem como negar. Peguem aí o Banco Paine, por exemplo. O Banco Paine é um banco small cap, tem aí um valor de mercado hoje na Bolsa de Valores de 959 milhões. A gente apelida para esse tipo de banco até nano cap, tá? Mas é um conceito mais técnico. Para você que está iniciando agora, apenas small cap já serve aí para você se denominar a empresas menores, tá? As small caps, como eu falo para vocês, são empresas que têm um potencial de crescimento maior e elas acabam se beneficiando mais em um cenário de alta da bolsa, tá? Bom, mesmo assim, Paine hoje está reportando lucro de 247 milhões de reais.
Vamos tirar primeiro o dividendo, tá? Hoje o banco ele paga um payout de 30% e a perspectiva é de uma manutenção de 40%. Então, 247 milhões dividido por 210, que é a quantidade de ações do banco, vezes um payout de 40% no futuro, podemos ter um provento de 47 centavos por ação, que dividido na cotação que Pine está agora de 4,55, podemos ter um yield de 10,3% para o próximo ano. E se nós empregarmos o preço teto, eu não utilizo muito o preço teto para small caps, mas podemos aqui colocar em algumas raras ocasiões, né? Temos aí 6,71 de preço teto, que já mostra uma margem de segurança positiva de 47%. Mas, pessoal, não é só dividendos que Banco Pine está barato, valorização também. A valorização das ações nos últimos 12 meses foi em torno aí de 33,66%. E hoje Pine está cotado a 3,7 vezes lucro. Significa que em 3 anos e 7 meses você tem todo o seu dinheiro de volta com o Banco Pine hoje, tá? Então, 3,7 vezes lucro, até no inverso do preço sobre lucro, o banco está barato, ó. 1 dividido por 3,72 vezes 40% chega naquele yield lá que eu falei para vocês de 10,7%, tá? E mesmo o banco ainda pagando um payout inferior, se eu colocar aqui 3,72, né? Vezes 30% de payout no pior cenário, ainda temos um yield alto de 8% ao ano. Por isso que, para dividendos, acho que Pine sim se encaixa nessa cotação. Fora que é um banco barato, com potencial de alta. Por quê? O valor patrimonial da ação é de 5,57. 5,57 dividido pela cotação atual de 4,55, menos 1 multiplicado por 100, o banco apenas para chegar no seu valor patrimonial teria de se valorizar 22%. Para uma small cap subir 20% é muito tranquilo, tá? Só que não é problema para uma empresa pequena. Não é à toa que o indicador de Benjamin Graham, que considera o preço justo, está muito descontado. 22,5 vezes um LPA, se a gente pegar aqui de 1,22, tá? Esse LPA ele tende a ser crescente nos próximos anos, já que o lucro vai crescer, vezes um VPA de 5,57, temos um preço justo de 12,36, o que dividido pela cotação atual de Banco Pine, menos 1 multiplicado por 100, temos um potencial de valorização de 171%, tá? O que mostra que Pine está descontado e, inclusive, está abaixo do seu preço justo. Se Pine chegasse hoje a R$12, o mercado poderia pagar facilmente um preço sobre lucro muito superior. R$12 multiplicado pelo número de ações do banco, de 210 milhões, temos 2,5 bi de valor de mercado, tá? O que o banco estaria sendo cotado hoje em termos de preço sobre lucro, se eu pegar 2,5 bi, considerar só pelo lucro que ele tem hoje, de 247 milhões de reais, temos então um preço sobre lucro de 10 vezes, o que é muito tranquilo para uma empresa privada ser cotado nesse patamar de preço, tá? Então, hoje, Pine, acredito que é uma oportunidade de crescimento. Ainda mais, partindo aqui para uma questão qualitativa, o banco tem investido fortemente na sua área de varejo colateralizado, que é um varejo que não depende de riscos de inadimplência em sua composição, que acaba por ter uma volatilidade muito inferior por conta da sua carteira de crédito atrelada para INSS e FGTS. Então temos uma previsibilidade de lucro muito maior no Pine, tá? O banco abriga uma boa liquidez, tem uma liquidez aí, né, positiva de 836 mil. Então, liquidez, claro, não é o problema aqui para ele, pro pequeno investidor, tá? Para investidor que quer ter uma posição muito elevada em Pine, infelizmente não consegue. Mas, pessoal, basta o mercado começar a falar um pouco mais ali, a liquidez, ela já tende a aumentar. Por isso que eu considero hoje uma baita oportunidade do Banco Pine, vislumbrando um crescimento, tanto de valorização, como de bons pagamentos de proventos. E aí entra naquele efeito mola comprimida que eu falei para vocês. O mercado está muito depreciado. Qualquer alta que a gente tiver, por mais insignificante que ela seja, pode colocar as ações a um patamar de preço melhor, tá? E por último, temos a BR Partners, que inclusive é uma das maiores posições da minha carteira fora o Banco do Brasil. Eu tenho a BR Partners com 16,45% do meu portfólio, tá? Hoje, BR Partners é uma empresa que se encaixa muito na minha estratégia, pessoal. É uma empresa, um banco de investimento que está muito barato, cotado a 7,99 vezes lucro. É um banco que já tem se destacado por bons pagamentos de proventos, tá? Para facilitar a conta aqui com vocês, o próprio CEO do banco projeta que ele vai pagar 70% de payout. Se a gente usar o inverso do preço sobre lucro, 7,99 vezes um payout de 70%, podemos ter um provento para a BR Partners de 8,7% para o ano de 2025, tá? O que já é um baita provento.
E aí, pessoal, para um banco que tem reportado uma lucratividade de quase 200 milhões por ano, se a gente dividir pela quantidade de ações 114 milhões, temos um LPA de 1,75. 1,75 vezes 70% chega justamente em 1,22 por ação, que dividido pela cotação atual, que BR Partners se encontra a 14,81, temos 8,2% de yield. Se eu colocar um preço teto aqui na conta de 7% ao ano, eu posso ter um preço teto de... Opa, pessoal, fiz aqui o cálculo errado, né? 1,22,5 dividido por 7%. Eu coloquei vezes. Temos, então, o preço teto de 17,50, que dividido por 14,81 menos 1 multiplicado por 100, eu tenho aí, né, um potencial aí, no caso, de 18,16% de valorização apenas para a empresa chegar no preço teto, tá? Fora que se considerar o preço teto, 1,22, né? 1,22,5 dividido aqui por 7%, esse preço teto de 17,50 dividido por 14,81, nós temos uma margem de segurança de 18% para Banco Pioneer, que já tem uma margem boa para aportes para eu ter pelo menos um dividendo superior acima de 7% no curto prazo. Pessoal, mas lembrando, a BR Partners ela é uma small cap, tá? Hoje é uma empresa que é cotada a 2,6 bi de valor de mercado na Bolsa de Valores. Então, esqueça um pouco o preço teto, foquem mais no crescimento. Porque olha aqui, ó, a empresa tem crescido os seus lucros a um patamar muito elevado. A BR Partners tem crescido a sua lucratividade em torno de mais de 20% ao ano. Vocês imaginam se no ano que vem BR Partners reporta um lucro de 250 milhões? Ela pode estar ainda mais barata do que está cotada hoje em tela, tá? Não é à toa que se o mercado, vamos supor, só pelo lucro que ela tem hoje, de 200 milhões, eu nem estou considerando um crescimento, se o mercado for pagar a média de negociação na empresa de 10 vezes lucro, o mercado já chegou a pagar mais, com a empresa lucrando muito menos, já chegou a pagar 3 vezes lucro, tá? Mas vamos considerar 10 vezes, que é uma média mais satisfatória aí para a BR Partners, tá? Vezes 10 vezes, temos então um valor de mercado de 2 bilhões de reais, o que dividido pela quantidade de ações de 114 milhões, temos um preço de 17,54, que é justamente aquele preço que eu falei para vocês, né? O preço teto aí. Imagina agora a BR Partners tendo um crescimento de lucros para o próximo ano, como a empresa está crescendo. Imagina a empresa reportando 250 milhões. Se ela for cotada a que seja 12 vezes lucro, temos então 3 bi de valor de mercado, que dividido por 114 milhões, 26,31, tá? Então, se a empresa continuar crescendo o seu lucro como está crescendo agora, repassando bons proventos, as ações tendem a se valorizar. O que se ela chegar nesse patamar de cotação, que inclusive foi uma cotação que quase chegou no IPO da empresa, a empresa chegou aqui a 20,21, né? Com a cotação ajustada. A cotação padrão chegou, se vocês observarem aqui no gráfico, em cotação padrão chegou a 25 a 26 reais, que é este preço que eu estou simulando aqui com vocês, tá? Consequentemente, dividido pela cotação que a gente tem no momento de 14,80 menos 1 multiplicado por 100, BR Partners teria um potencial de alta de quase 78% mais pagamento de proventos. Fora que é um banco seguro. Por quê? Porque é um banco que não tem o risco de crédito envolvido. Por isso que eu acho hoje BR Partners umas pechincha, no caso uma pechincha excelente aí, mas claro, nada se trata de recomendação, tá? E aí perceba, pessoal, que olhando aqui para um outro tipo de análise, se a gente fizer uma comparação, né, basicamente aqui com a BR Partners, né, e sim com as small caps em específico, vamos pegar aqui, por exemplo, o Banco Pioneer, tá? Voltar aqui para a parte de desempenho do Ibovespa, tá? Percebam que, pelo desempenho, as small caps elas tendem a ser cotadas em níveis mais baixos, isso é fato. Portanto, quando a gente costuma ter um efeito de alta na Bolsa de Valores, perceba que as small caps elas tendem a subir 2 vezes mais do que o Ibovespa, tá? O que pode proporcionar uma rentabilidade muito superior para você. E aí perceba que o mesmo tem acontecido agora. Perceba que o Ibovespa teve essa leve alta, não foi tão grande assim, mas as small caps elas continuam de lado. Agora vocês imaginam se o mercado acaba acordando para as small caps. Vai que as small caps superem essa faixa. Então, por isso que eu digo, e essa é a vantagem de ter small caps na carteira, porque você acaba por ter uma expectativa de crescimento maior. Mas claro, pessoal, tem que ser boas small caps boas, né? Que pagam bons dividendos, que tenham perspectiva de crescimento e que sejam de setores seguros. Até porque small caps são mais voláteis, tá? Então você vai sofrer uma volatilidade um pouco maior na sua carteira do que empresas maiores. Mesmo assim, são empresas boas, a depender do preço, e você pode ir aumentando posição conforme aí, né, for acontecendo novas oportunidades.
Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Ou seja, um vídeo bastante abrangente falando sobre bolsa, falando sobre as 3 ações que eu sigo de olho para aportes. Banco Pine eu ainda não detenho na carteira, mas é um banco que eu fico de olho, tá? Porque eu acho um banco bem barato, principalmente abaixo ali dos 4,70, 4,60, já começa a abrir uma janela de oportunidade. Portanto, pessoal, como eu falei, meu foco eu sou um investidor mais concentrado, né? Eu não gosto de ficar pulverizando minha carteira, até porque se eu ficar colocando muitas ações, eu não vou conseguir ter tempo de acumular todas e posso não ter uma rentabilidade legal. Prefiro concentrar em poucas e boas empresas que estejam baratas e vão me proporcionar bons proventos. Pessoal, terminando o vídeo por aqui, não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhar esse vídeo, deixarem nos comentários sugestões, macetem dando like porque ajuda muito aqui no engajamento. E também, pessoal, não se esqueçam de me seguirem no Instagram, porque lá podemos ter um contato com muita qualidade, notícias e informações que vão além aí do que eu ensino no YouTube, tá? Pessoal, terminando o vídeo por aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, pessoal.